Ei, gente, bom dia! Olá, bom dia! Festas de Réveillon canceladas. De um lado, a prevenção à Covid-19. Do outro, empresários falam do prejuízo. O TN1 traz essa discussão já já. Parecia um entregador de pizza, mas o motociclista estava armado, pronto para assaltar em bairro de Vitória. O caso terminou em perseguição policial. Jovem é morto a tiros ao voltar do trabalho. Pode ser um crime passional. A apreensão de 34 quilos de drogas, a carga avaliada em mais de 4 milhões de reais, estava escondida em fundo falso de caminhão. Fumaça tóxica leva moradores de Cariacica para o hospital. O gás liberado por empresa de sucatas queimou até plantas. Lixo na rua há mais de 10 dias e protesto em Fio Rosa, na Serra. Comerciantes estão pagando para retirar os entulhos. Conta de luz mais cara, alta no preço dos alimentos. Pensou no bolso do brasileiro? O povo está tentando driblar o momento, mas tá difícil, viu? Fique ligado com a gente, o TN1 já volta. TN1 de volta agora, 12h44. Municípios cancelam festas de Réveillon. Vitória e Vila Velha já suspenderam a queima de fogos. A decisão aconteceu depois que o governo do estado determinou a suspensão dos eventos. Pois é, a Secretaria Estadual de Saúde proibiu shows ou eventos fechados para a virada. A Associação de Promotores de Eventos diz que o prejuízo é incalculável. Meia-noite. Uma linda queima de fogos à beira da praia ilumina o céu do Espírito Santo de norte a sul. Abraços apertados, promessas de ano novo, desejos de paz, saúde e amor. 2020 chegou assim, cheio de esperança como qualquer outro ano. Mas não demorou muito e nos deixou frente a frente com uma pandemia que mudou completamente a rotina do capixaba. Chegamos ao fim do ano e as tradicionais festas serão comedidas, sem muitos abraços, sem aglomeração. A notícia da proibição das festas de fim de ano chegou como uma desilusão para muita gente, que achou que já estaríamos em uma fase bem melhor da pandemia. Também foi assim para o Pablo, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Eventos no Espírito Santo e empresário do ramo. O Pablo tem uma casa de festas em Vitória. Final de ano para ele é como Natal para o comércio. Todo o segmento de eventos e entretenimento já tinha uma programação para o período que começa no Réveillon e vai até o Carnaval, né, o nosso verão, que é para o entretenimento o período de maior movimento, né? Guarapari, Guriri, as praias da Grande Vitória, do sul do estado, todas elas têm um fluxo muito grande de capixabas e turistas. E a programação de shows e festas é um dos grandes atrativos do nosso verão. E essa programação estava toda preparada, aguardando orientações do governo sobre o que poderia e o que não poderia ser feito. A declaração da proibição das festas de fim de ano veio no início da semana, durante um pronunciamento da Secretaria de Estado da Saúde, feito pelas redes sociais. Atividades como shows, como eventos públicos, boates, não estão permitidas. Então, adquirir um ingresso prévio para participar de alguma festa, de alguma atividade, não é adequado nesse momento. Essa casa de festas e eventos inaugurou em novembro do ano passado. 4 meses depois, com a chegada da pandemia aqui no Espírito Santo, teve que fechar as portas. Ficou fechada durante 7 meses e reabriu apenas no final de outubro para eventos sociais e corporativos, que neste momento é o que paga as dívidas de todo esse período em que ela permaneceu fechada e as contas que continuam chegando. Para nós aqui no Espírito Santo o prejuízo é incalculável, né? O número de empresas afetadas, de profissionais afetados é muito grande. Todo mundo passando muita dificuldade, todo mundo assim, empresas quebrando, empregos que foram perdidos, então é um cenário assim desolador, realmente assim, muito triste, muito preocupante o que está vivendo o mercado de eventos e entretenimento aqui no Espírito Santo. Oficialmente, os municípios de Vitória e Vila Velha já divulgaram que não terão queima de fogos à beira da praia. Os municípios estão no risco moderado para a Covid-19.
Outras 33 cidades do estado também estão na mesma classificação de risco. O governo afirma que estamos na maior fase de expansão do novo coronavírus. Nós entendemos que será um final de ano diferente, porque, de fato, não recomendaremos a realização de grandes eventos públicos neste período. Nós iremos viver um final de ano totalmente atípico em relação a anos anteriores e esperamos contar com o apoio das famílias, com o apoio de todas as entidades que organizam eventos, para que a gente, de fato, não submeta a população a grandes eventos, a grandes aglomerações que poderão levar, no mês de janeiro, a um aumento também de casos. Pois é, a gente acabou de ver aí o lado dos empresários que temem as novas restrições e, como consequência, prejuízos que se acumulam desde o início da pandemia. Agora a gente vai ouvir o lado de quem lida diretamente com a doença e pode nos ajudar a entender a importância do equilíbrio nesse momento de novo avanço da Covid-19. O repórter Luciano Rosetti vai conversar agora ao vivo com o médico cardiologista Eduardo Castro. Bom dia, Luciano. Pois é, Bruna, George, amigo do TN, bom dia para vocês, bom dia para todos. Pois é, a gente continua falando de coronavírus aqui no Espírito Santo, né? E nas últimas 24 horas, 17 pessoas morreram vítimas da Covid-19 aqui no Espírito Santo. Além disso, né, foram quase 2.000 novos casos confirmados do coronavírus também. Mas só que em números gerais, são quase 192 mil casos registrados aqui no Espírito Santo. Para ser mais exato, 191.973 casos confirmados e 4.296 pessoas morreram vítimas da Covid-19. A gente está com o doutor aqui, Eduardo Castro, que é cardiologista, que vai bater um papo legal com a gente a respeito desse problema que já dura muito tempo, desde março, né, doutor? Muita gente fala que a gente está em segunda onda ou então que não saímos da primeira onda ainda. Mas não importa, né, se a gente está na primeira, na segunda, na quinta, na 10ª, não importa, os cuidados são os mesmos, né? Bom dia. Com certeza. Eu costumo brincar e dizer que não importa a onda que você esteja, o que ninguém quer é morrer afogado, né? E se você está na primeira onda, na segunda onda, nós tivemos um pico muito intenso no início de julho e temos uma recirculação, ou seja, uma demanda maior nesse último mês. E isso pode oscilar, mas não importa se estejamos no nadir do casos ou no ápice de números novos. Se um familiar seu ou se você pegar e ficar em condição grave, é 100%. E é isso que a gente quer evitar. A gente acabou de ver na matéria que a Vanessa fez, né, a respeito da proibição ou do cancelamento de algumas festas de Réveillon. Você acha que isso ajuda, pode colaborar para impedir essa infecção aí de se espalhar? Quando se trata de infecções virais, a história mostra muito claramente isso, que existem 4 fatores cruciais para evitar a propagação e a piora desse cenário. O primeiro deles, sem dúvida, é o distanciamento social. O segundo, o uso frequente de máscaras. O terceiro, lavagem frequente das mãos. E o quarto, descontaminação de ambiente. A taxa de infectividade, ou seja, qual o percentual de testes de PCR positivo, que é um excelente marcador para termos essa noção se poderemos ou não abrir bares, restaurantes, fazer festas, enfim. O limite seria, o ótimo seria abaixo de 1%, acima de 5% estão indicadas essas medidas restritivas. O Espírito Santo hoje está em torno de 13% a 15%, ou seja, é crucial que essas medidas sejam tomadas para que a gente freie essa doença de alguma forma e consiga minimizar o impacto dela até que tenhamos a vacina. E alguns casos, né, dessa doença, algumas vítimas, né, chamam a atenção. Por exemplo, no interior do estado, em Atílio Viváqua, uma professora morreu vítima de coronavírus. Rosane De Lourenço, de 47 anos, teve uma evolução muito rápida da doença. Ela deu entrada no hospital na sexta-feira da semana passada e nesta segunda foi transferida para a UTI, só que ela acabou não resistindo e morreu vítima do coronavírus. Ela deixa um marido, 2 filhos e a cidade de Muqui, onde ela trabalhava, decretou luto oficial de 3 dias. Ainda no interior, em Guaçuí, a vítima foi um vereador. José Augusto Alves de Paula, de 65 anos, precisou ser entubado devido às complicações da Covid e acabou não resistindo também. A Câmara do município emitiu uma nota lamentando a morte dele.
José Augusto era produtor rural, foi vereador por 3 vezes, tentou reeleição, só que dessa vez ele não conseguiu. Ele deixa uma esposa e 6 filhos. E o que chama atenção é que o vereador foi a 28ª vítima na cidade de Guaçuí. Quer dizer, doutor, o interior também está sofrendo com essa pandemia, né? Todos os países, né, estados, cidades, uma vez que haja um caso, a chance de você ter propagações em escalas até geométricas é enorme. Então, a única maneira de impedir isso é mantendo os cuidados de maneira geral. O interior está justamente nesse cenário. Nós não podemos nos ater a uma falsa ideia de que existe no momento, agora os médicos já sabem lidar muito melhor com a situação. Mentira! Nós estamos apanhando ainda. Nós estamos perdendo vidas. Se a gente soubesse lidar com a situação, perderíamos um mínimo de vidas. E isso não está acontecendo. O número de mortes ainda é grande. Entendeu? É crucial a conscientização no interior, em casa. Se você quer proteger seus familiares, proteja as pessoas que você não conhece. É crucial as medidas sanitárias básicas para isso. Aqueles que tiverem, vamos tentar fazer o possível. É muito ruim. Meus sentimentos à família dessa professora, do vereador. É muito ruim para a gente perder para essa doença tantas pessoas e é muito difícil lidar com esse sentimento, mas o crucial é quando a gente anda, passa num bar, né, passa na frente à noite em Vitória e olha para os restaurantes em volta, todo mundo sem máscara, sentado, conversando, batendo papo, como quem diz assim, isso não vai acontecer comigo, isso não é para mim, né? Mas pode ser para o seu vizinho, pode ser para o seu pai, e aí não tem volta. E olha só, pessoal, né, que nos acompanha, Bruna, Jorge, amigo do TN, isso que o doutor Eduardo falou agora, né, é um reflexo da humildade da comunidade médica por afirmar, né, doutor, que os médicos ainda estão apanhando para essa doença. Quer dizer, não se sabe tudo o que se deveria saber ainda a respeito desse vírus, né, doutor? Exato. Essa é uma coisa fundamental. Não adianta a gente tentar tampar o sol com a peneira e tentar trazer, agora eu tenho um tratamento. A gente pode sim fazer a diferença, mas o crucial, o básico, é o básico. Então, o ótimo é não pegar, né? Arriscar uma trombose, arriscar uma gestante perder o bebê, arriscar uma pessoa que faz diferença na sociedade, enfim. A gente não quer isso. E existe como aumentar a eficiência da sociedade, mas para isso a sociedade precisa se comportar como sociedade, pensar no outro, pensar naquele que ele não conhece, né? E tomar as medidas preventivas que são necessárias. Nesse final de semana a gente presenciou aí várias festas, né, de candidatos vitoriosos, todo mundo ali comemorando, enfim, mas aglomerando também, né? Então, doutor, depende muito da consciência das pessoas evitarem aglomerações. Tudo bem, o verão está chegando, tá um solzão aí de rachar, a galera gosta de praia, a gente sabe disso, eu também gosto, o doutor também gosta de praia, mas a gente está se cuidando, né? Então vale a pena ter essa consciência de não aglomerar, esperar que é um momento e que vai passar, né, doutor? Isso é crucial, seja na gripe de 2018, na epidemia de 2009 e outras epidemias, o ponto-chave é o distanciamento social. Você não está proibido de ir na praia. As pessoas querem trabalhar e falam, estão com medo de fechar tudo e a gente vai ficar sem emprego, os garçons e tudo mais. Mas se todo mundo está com tanto medo assim, por que não estão tomando as medidas necessárias? Se os empresários, as pessoas de classe média estão com medo de ficar sem faturamento, sem nada, por que elas não estão tomando as medidas necessárias? Por que não estão usando máscara? Por que não estão tentando fazer um isolamento social? Né? Se a gente quer manter a economia funcionando, nós precisamos fazer o nosso dever de casa. É preciso essa conscientização e esse andar junto. Nós precisamos caminhar juntos para o bem comum. Se cada um fica puxando a sardinha para o seu lado, a gente sempre vai esparramar e fazer algo que não é bom para todos. E quando acomete um familiar, né, uma pessoa próxima, fica aquela sensação de vazio, por que eu não fiz alguma coisa antes? Né? Você pode fazer agora, você pode implementar medidas de contenção social, distanciamento, o uso frequente de máscara, não arrastar a máscara no rosto. Puxou a máscara no rosto, você vai passar a borda da máscara no seu nariz e na sua boca. O vírus entra por nariz, olho, boca e no olho. Não tem em outro lugar, não vai passar na minha mão, em pele íntegra. Nós precisamos, na verdade, ter essa conscientização de que o foco de contaminação é aqui. A transmissão ocorre por via aérea. 2 dias antes de ter qualquer sintomas, você está no pico de produção viral. Então, mesmo sem saber nada, você pode estar contaminando
a mesa da casa da sua mãe, da sua avó, você pode estar contaminando o carro que você trabalha, sem saber, porque você não tem nenhum sintoma. Isso é o calcanhar de Aquiles, é o pré-sintomático. Aquele cara que não sabe, que não teve ainda uma tossezinha, uma febrícula, não teve nada, e ele já está produzindo vírus em intensidade máxima. Então, por isso nós temos que manter os cuidados sempre, a todo momento, para que a gente não seja um disseminador dessa doença. Olha, doutor Eduardo, muito obrigado, viu, pela sua sinceridade, por suas palavras impactantes. A gente sabe que não é fácil. Doutor Eduardo está no hospital aqui, desceu aqui rapidinho, está com a roupa ainda aqui, né, do atendimento médico. Doutor Eduardo trabalha como cardiologista no hospital particular daqui da Serra. Desceu aqui rapidinho para nos atender com essa roupa de médico mesmo. A gente agradece, viu, doutor? Obrigado. Pela sua sinceridade, por suas palavras. É isso, Bruna, George, amigo do TN. Pergunto para vocês agora, o que a gente falou de novo aqui? Que novidade a gente disse aqui agora nesse Vivo? Nenhuma. Então os cuidados são os mesmos, para a gente evitar que esse vírus se espalhe na Grande Vitória, no interior, no estado, no mundo todo. Cabe a nós, né, fazer a parte aí, né? Cada um fazer a sua parte, né? Bruna e George. É isso aí, Luciano. Obrigado a você, obrigado, doutor Eduardo. Há novidades, que se é que a gente pode dizer assim, Bruna, é que o governo federal anunciou só para março o início de uma possível vacinação. Verdade. Então a gente tem aí dezembro inteiro, janeiro, fevereiro, sem uma vacina e com os índices crescendo. É verdade. E com todo o anúncio aí do governo de cancelamento de festas abertas e fechadas. Então é preocupante a situação realmente. E esses meses são períodos críticos que normalmente as pessoas gostam de viajar, muitas estão de férias, então o que vale é o que o médico falou e que a gente já vem falando, é conscientização, não tem jeito. Gente, agora vamos mudar um pouquinho de assunto. A repórter Vanessa Calmon fala da insegurança na Grande Vitória. Teve perseguição na capital. Um motociclista que parecia ser entregador de aplicativo estava armado, pronto para assaltar. Pois é, em Vila Velha, um jovem foi morto a tiros. Pode ser crime passional. Olá, Vanessa. Tá entre bom dia e boa tarde para você, 11h59. É com você. Ei, George, quase boa tarde, né? Muito boa tarde, então, para você, para a Bruna, para todos que acompanham o TN1. Pois é, noite violenta aqui na Grande Vitória. Vamos começar, então, por esse caso que aconteceu lá em Vila Velha e também uma noite de muita tristeza para os familiares de Douglas Lima da Silva, de 31 anos, esse ajudante de cozinha que foi assassinado a tiros quando chegava em casa do trabalho lá no bairro Cidade de Deus, em Vila Velha. Ele foi assassinado com 5 tiros, mas a polícia encontrou lá no local cerca de 18 munições de armas de diferentes calibres. Inicialmente foi levantada uma hipótese de que Douglas teria sido assassinado por engano, já que o jovem não tem envolvimento nenhum com o tráfico de drogas, de acordo com as testemunhas e também com familiares e com o que a nossa repórter apurou lá no local. E também porque o local é muito escuro, mas depois levantou-se outras hipóteses também por conta dos tiros terem sido disparados a queima-roupa, que seriam hipóteses de crime passional e também de vingança. Vamos ver os detalhes dessa história na matéria de Suzy Faria. O crime aconteceu por volta da meia-noite em Cidade de Deus, Vila Velha, horário que o ajudante de cozinha, Douglas Lima da Silva, de 31 anos, chegava do trabalho. Ele trabalhava numa pizzaria na Praia da Costa. Era o dia de folga, mas mesmo assim ele foi chamado e aceitou fazer um extra. E ao voltar para casa, ele fez o caminho de sempre, passando pela quadra do bairro. Ele tinha em uma das mãos uma pizza que levava para a família. Depois que Douglas passou por esse portão, ele já foi surpreendido pelos assassinos e levou vários tiros caindo neste local aqui. Ele estava a cerca de 25 passos da casa, que fica um pouco mais adiante. A esposa dele ouviu tudo, todos os disparos, e saiu para saber o que estava acontecendo. Viu uma pessoa caída aqui e reconheceu o marido pelo uniforme que ele estava usando. Douglas levou vários tiros no rosto. A perícia encontrou no local 18 cápsulas de armas de calibres diferentes. O local da morte não tem iluminação. Os holofotes da quadra não funcionam. E para passar por aqui, os moradores dependem das luzes das casas para iluminar, ainda que parcialmente, o caminho. Por isso, uma das suspeitas é que Douglas possa ter sido confundido. Mas aqui, ninguém acredita nisso, já que os tiros foram a queima-roupa e ele mora no bairro há anos. Douglas não tinha envolvimento com o tráfico, o que leva à suspeita de que o crime possa ter sido passional
ou por vingança. O assassinato agora será investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha. Como a repórter Suzy Faria disse ali no final da matéria, esse crime então será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha e por enquanto então a Polícia Civil não passou outras informações para não atrapalhar nas investigações. Mas você aí de casa, se tiver alguma informação sobre esses criminosos, sobre esse crime, pode entrar em contato com a polícia e fazer uma denúncia anônima pelo 181. Bom, agora eu trago um outro caso de violência que aconteceu aqui em Vitória, na região da Grande São Pedro. Policiais militares faziam patrulhamento pela rodovia Serafim Derenze, quando avistaram um rapaz que estava em uma moto. Ele parecia um entregador de aplicativo, mas ele estava ao lado de duas mulheres. Quando a PM foi chegando perto dessas três pessoas, uma das mulheres saiu correndo para o meio da rua, gritou socorro para a polícia, disse que estava sendo assaltada. Os PMs então deram voz de prisão, de abordagem, a esse rapaz para saber o que estava acontecendo. Imediatamente esse rapaz começou a fugir da PM, subiu na moto e foi embora. A polícia então foi atrás dele, iniciou-se ali uma perseguição na região. O rapaz chegou a trocar tiros com os policiais militares, mas acabou caindo com a moto e quando tentou se levantar, ele foi preso pela polícia militar. Vamos ver os detalhes na matéria do Luciano Rosetti. A moto passa em alta velocidade pela rua Padre Gabriel, na região de São Pedro, em Vitória. Atrás do motoqueiro, uma viatura da Polícia Militar. Isso ocorreu ontem por volta de 10h20 da noite. A perseguição aconteceu porque esse, que aparenta ser um motoboy e entregador de comida por aplicativo, na verdade é um assaltante. Ele estava armado tentando praticar um crime. Momentos antes, segundo a polícia, o suspeito havia abordado duas vítimas. Os militares que faziam um patrulhamento de rotina acabaram vendo tudo. A situação começou aqui na rodovia Serafim Derenze. Os policiais avistaram duas mulheres, mais o homem na moto. Ao perceber a presença dos militares, uma das vítimas conseguiu se afastar e começou a gritar por socorro, dizendo que estava sendo assaltada. O falso motoboy fugiu em disparada e assim começou uma perseguição pelas ruas do bairro. Em certo momento, ele atirou na direção dos policiais, que revidaram e atiraram de volta. Por fim, o motoqueiro acabou caindo e, na tentativa de se levantar, acabou sendo detido. Os policiais ainda relataram na ocorrência que outras pessoas que estavam no local tentaram impedir a detenção do motoboy jogando garrafas na PM, mas não teve jeito. O suspeito, identificado como Isaac Rezende de Araújo, de 26 anos, foi detido e levado para a delegacia. Bom, é isso então. O Isaac Rezende de Araújo, de 26 anos, ele foi autuado por tentativa de homicídio contra os policiais militares e já foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana. Volto com vocês aí no estúdio, Bruna e George. Tá certo, Vanessa. Obrigada aí pelas informações quanto à violência, Isso só em uma noite. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Ontem a gente mostrou que a situação do lixo continua muito complicada em Cariacica e agora a gente fala da Serra. Teve um protesto por lá por conta disso, viu? Revoltados com a demora na coleta, moradores de Feu Rosa espalharam a sujeira pelas ruas do bairro. Pois é, tá muito difícil. Em alguns pontos tinha lixo amontoado há mais de 10 dias. Teve comerciante que foi obrigado a pagar para retirar os dejetos. O lixo que estava acumulado nas lixeiras e na porta das casas foi espalhado pelas ruas do bairro Feu Rosa, na Serra. Revoltados com a falta de coleta, moradores fecharam vários pontos do bairro com montes de lixo. Na Rua dos Cravos, populares protestavam pedindo a volta do serviço. As imagens mostram a situação durante o dia na Rua das Avencas, a principal do bairro. Durante o protesto, moradores não paravam de trazer grandes quantidades de lixo. De acordo com eles, o caminhão da coleta não passava aqui há mais de uma semana. É difícil, é muito lixo mesmo. Bicho morto, rato já está invadindo as casas e está feio. O Adriano, que tem comércio e mora em Feu Rosa, chegou a pagar para recolher o lixo da porta da casa dele. R$20 por carroça. Ele tirou a primeira vez, foi embora, 3 dias estava cheio de novo, inclusive os vizinhos também chegam e colocam, porque se tem um local do lixo vai acumulando.
Aí paguei R$40, 2 vezes R$20 cada carroça. O problema já está prejudicando também quem depende das vendas para ter uma renda. É o que garante a Fabíola, que vende doces na porta de casa. Está atrapalhando porque eu vendo doce aqui na porta de casa e aí o mau cheiro, os bichos no chão e os clientes não vêm. Por causa das barreiras de lixo, o trânsito ficou complicado dentro do bairro. Os motoristas tinham que desviar ou passar por cima dos montes. O ato dos moradores, que começou no fim da tarde, só foi acabar mais de 7h30 da noite, quando o caminhão de lixo chegou no bairro para fazer a coleta. A situação é tão complicada aqui em Ferrosa que olha esse local. Tem pneu de moto, pneu de carro, sacola com lixo domiciliar e até pedaço de colchão. E olha que o caminhão da coleta de lixo acabou de passar por aqui, mas estava tão cheio que esse monte aqui ficou para trás. 10 dias para passar. Já está acumulando de novo. Acabaram de tirar agora, mas já está acumulando de novo. Mesmo com o caminhão no bairro, diversas ruas continuaram cheias de lixo. Gente, cena que se repete aí em toda a Grande Vitória, né? A Prefeitura da Serra, assim como outras da Grande Vitória, disse que 70% das empresas contratadas estão atuando para normalizar a coleta, como determinado pela Justiça. Além disso, também montou um esquema alternativo para fazer o recolhimento. Ontem houve uma reunião entre o Sindicato dos Rodoviários e das empresas, mas não houve um acordo e uma nova reunião deve acontecer em breve, mas ainda sem data marcada. O Conselho Tutelar de Cariacica advertiu uma mulher que deixou os 3 filhos sozinhos em casa por uma semana. As crianças passaram a noite em um abrigo. As 3 crianças estavam numa casa que fica nesta rua, no bairro Vila Graúna, em Cariacica. O Conselho Tutelar chegou até o local após uma denúncia. A mãe das crianças estava em Linhares, no norte do estado. Contou que foi até o local para poder cuidar do pai que estava doente e deixou as crianças 7 dias sozinhas. Informou ainda que uma vizinha ia passar o olho nas 3 crianças. A mãe foi encontrada e já está com os filhos. O Conselho Tutelar advertiu a mulher e agora segue acompanhando a família. As medidas que o Conselho tomou em relação à mãe, foi aplicada uma advertência à mãe, que manda o Estatuto, no artigo 129, no 101 e no 98. Vai ser feito um acompanhamento temporário à família, às crianças. E se a mãe não aderir a esse acompanhamento temporário, como manda a lei, ela pode vir a ser representada no Ministério Público e aí a Justiça pode vir tomar uma medida mais drástica em relação a ela. Vale ressaltar que deixar menores desacompanhados de uma casa é considerado abandono. Ela poderia responder até pelo crime de abandono incapaz com agravante de 3 crianças. Quer dizer, aumentaria a sua pena. A gente pede à população, continue denunciando. A gente tem o canal de denúncia 181, que é do nosso estado, funciona muito bem, o Disque 100, os conselhos tutelares também, de imediato ligue para o 190. Bom, a gente viu aí que o Conselho Tutelar advertiu a mulher e agora segue acompanhando a família. O vice-presidente da República visita o Espírito Santo hoje. É a segunda vez que Hamilton Mourão vem ao estado. Na agenda, um encontro com o governador Renato Casagrande, daqui a pouco no Palácio Anchieta. Em agosto do ano passado, Mourão visitou o Espírito Santo e também se encontrou com o governador Casagrande. Na pauta do almoço de hoje, as demandas de interesse do Estado com o governo federal. Mais detalhes da chegada do vice-presidente Hamilton Mourão, você vai ver logo mais no Tribuna Notícias, segunda edição. A seguir, fumaça tóxica leva moradores de Cariacica para o hospital. O gás liberado por empresas de sucatas queimou até plantas. Polícia Rodoviária Federal apreende carga de drogas avaliada em mais de 4 milhões de reais. A gente volta já um instante só, não sai daí não. TN1 de volta. 14 bicicletas furtadas são recuperadas em Vila Velha. Elas estavam em uma casa. Olha, cada uma custava em média R$3.000. Um suspeito foi detido. Os vídeos retratam a surpresa que os agentes tiveram ao entrar nesta casa no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Lá dentro, encontraram diversos objetos sem comprovação de origem. Era a checagem deles de uma informação que chegou anônima de que naquele local haviam muitos objetos roubados. A denúncia da Guarda Municipal dava conta de que noias da região levavam para aquele local muitos produtos roubados.
E qual não foi a surpresa da guarda quando acabou encontrando, além de muitas bicicletas furtadas, um carrinho de mão usado na construção e também escadas. Todos os objetos foram levados para a Delegacia Regional de Vila Velha. A Guarda Municipal chegou a entrar em contato, inclusive com alguns proprietários que foram até a delegacia e reconheceram 4 bicicletas. O proprietário do local foi detido. Pois é, o suspeito foi autuado por receptação, pagou fiança e vai responder em liberdade. Olha só essa história agora, gente. Moradores intoxicados após um vazamento de um gás em uma empresa de sucatas. As pessoas foram parar no pronto atendimento, tiveram dores de cabeça, diarreia e mal-estar. Pois é, muito grave isso, né, Bruna? Até as plantas ficaram queimadas após a fumaça branca que se espalhou pelo porto de Cariacica. Nossa equipe foi até o bairro ouvir a comunidade. Acompanhe. Cerca de 30 moradores do bairro Porto Cariacica estão passando mal desde sexta-feira passada, consequência de um vazamento de um gás tóxico que teve em uma empresa de ferro velho da região. Muitas pessoas inalaram esse gás carbônico e estão se sentindo mal. Forte dor de cabeça, minha pressão está muito alta, subiu mais rápido por causa desse cheiro do gás, do negócio que explodiu aqui dentro. Eu estou com dor no tórax, e um pouco de tosse e um pouco de dor de cabeça ainda. Nem as plantas resistiram ao gás. Flores, hortaliças, árvores mudas, tudo destruído. Saiu um gás, né, branco. Na mesma hora começou a queimar todas as plantas. Se queimaram as plantas, imagina o organismo das pessoas. Muitas pessoas sentiram o mesmo sintoma, que foi dor de cabeça, diarreia, vômitos. Os moradores relatam que o cheiro do gás estava tão forte que deu para sentir até de 2 bairros vizinhos, Flechal e Santa Luzia. Eles estão preocupados com as consequências que isso pode gerar para o organismo. Muito tóxico, parecia que a gente ia morrer sufocado. Foi muito difícil. Parecia que a gente estava numa cena de filme, de terror, né? Dona Maria, que vende plantas, está preocupada. Olha só o tomate, a minha mudinha de tomate como ficou. Até o pé de boldo. Minha salsa que tá, ó. Olha como é que queimou minha salsinha. Então isso aqui eu vou ter que cortar tudo. Eu nem sei se vai brotar, né? A empresa é um depósito de sucatas e já funciona há cerca de 4 anos. E essa não é a primeira vez que causa transtornos aqui para os moradores da região. Vizinhos reclamam também do barulho fora do horário comercial e do mau cheiro. A empresa responsável assumiu a culpa e se prontificou a ajudar os moradores e a arcar com todas as despesas de remédios. Mas as pessoas também querem um laudo para entender o que é esse gás e quais as consequências dessa inalação. O dono tratou a gente como se fosse nada. Chegamos no PA, não fizeram exame nem nada. Os médicos só deram, né, um medicamento para as pessoas, não colheram nada. Eu acho que as pessoas deveriam passar, né, fazer uma colheita de exame para saber que gás é esse. Eles levaram a gente ontem para o PA. Lá no PA nós fomos medicados e aí o médico passou a receita, o remédio. Só que até agora o remédio não chegou para a gente, ficaram com eles. Olha, gente, realmente uma notícia muito grave isso, hein? A Prefeitura de Cariacica disse que a empresa possui licença ambiental para triagem de materiais como sucata e que na última sexta-feira ela recebeu um caminhão e em meio ao material havia um tambor contendo a substância química dióxido de carbono. Durante a triagem, houve o rompimento do tambor, o que gerou o vazamento do gás. O fato foi classificado como isolado. Mesmo assim, segundo a Prefeitura, a empresa será notificada para que não aconteça novamente. Em caso de descumprimento, haverá aplicação de multa. Já a empresa afirmou que mudou a forma de fazer a triagem e que já entregou os medicamentos aos moradores ontem à tarde. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu drogas no fundo falso de uma carreta. A carga é avaliada em 4,5 milhões de reais. O caminhão passava pela BR-101 em São Mateus quando foi abordado pelos policiais. Eles revistaram o veículo e descobriram um fundo falso na quinta roda do veículo. 30 tabletes foram encontrados, totalizando quase 35 quilos de cloridrato de cocaína. A carreta era dirigida por um motorista de 48 anos que foi encaminhado para a sede da Polícia Rodoviária Federal. O prejuízo dado aos traficantes
foi de 4,5 milhões de reais. Ô, Bruna, vamos às manchetes do Jornal A Tribuna Bora. de hoje. Olha só essa notícia, hein? Pedido de abordagem policial a moradores de rua. A gente discutiu muito esse assunto aqui com os candidatos a prefeito, não só da capital, e também os outros candidatos da Grande Vitória. As associações de bairros da Grande Vitória afirmam que bandidos se infiltram nesses grupos e assaltam a população. Os números corroboram o que os olhos veem. São 130 moradores em situação de rua que transitam por Vila Velha, outros 100 na Serra, foram os 280 em Vitória e 188 em Cariacica, os números oficiais que o jornal traz. E também nós temos aqui uma notícia que diz o seguinte: mudança na cobrança automática na Rodovia do Sol. A partir de domingo, dia 6 de dezembro, outras empresas de passagem automática já estarão funcionando nas duas praças de pedágio do sistema da Rodovia do Sol. Chegando aí o verão, né? Uma boa notícia aí. Com certeza, eu já até providenciei o meu sem parar, viu? Já até me adiantei, já estão lá em casa os tagzinhos. Muito bom. Olha, outro destaque que tem aqui, gente, voos para Valadares e região Nordeste. Olha só que coisa boa, viu? O aeroporto de Vitória terá rotas provisórias para Ilhéus, Salvador, Porto Seguro, Governador Valadares e a volta do voo regular para Recife. Aqui tem uma tabelinha para vocês conhecerem todos os destinos. E só para ter uma ideia, o voo para Recife vai sair 6 vezes por semana aqui do aeroporto de Vitória. Legal. Outro destaque que eu trago, George, é que o aluguel está rendendo mais que as aplicações. Você sabia? Olha só, para quem tem algum imóvel aí para alugar, a notícia é boa. Com a baixa taxa da Selic, comprar imóveis para alugar se tornou uma opção mais rentável, segundo os especialistas. Vejam esses e outros destaques no Jornal A Tribuna de hoje. Quarta-feira, 2 de dezembro, o Ministério define quem serão os primeiros a ser vacinados. Na foto principal, fim do sonho, campeão eliminado. Seca no país já provoca risco de apagão e deixa energia mais cara. Bandidos se especializam em assaltar e sequestrar motoristas de aplicativo. Mais 5 prefeituras desistem de show de fogos no Réveillon. E ainda é destaque no Jornal A Tribuna. Em AT2, atriz Ariana Botelho. Temos de aproveitar mais as pequenas coisas da vida. Dados pessoais valem mais que petróleo, diz especialista. E no caderno de imóveis, construtoras vendem 4 imóveis por dia em Vitória. O prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, tem um encontro agora à tarde em Brasília com o presidente Jair Bolsonaro. O assunto da conversa entre eles não foi revelado. O prefeito disse que se sentiu lisonjeado e acredita que o encontro deve ser algo informal e não para um possível convite para que ele atue na equipe do presidente. Disse ainda que não tem interesse em assumir outro cargo público no momento, ainda mais longe de sua cidade de origem. Afirma que vai usar a diplomacia para levar em consideração um possível convite e depois analisar a proposta. O encontro está previsto para as 3 da tarde e Meneghelli pretende presentear Bolsonaro com uma camiseta com o nome de Colatina. Segundo o prefeito, a viagem foi custeada com recursos próprios. A Rede Tribuna encerra amanhã o ciclo de webinários de 2020, debatendo o impacto da tecnologia no trabalho e no novo profissional. A palestra A Tecnologia Mudou a Forma de Trabalhar, o que as empresas precisam e esperam de seus novos profissionais, será conduzida pelo executivo da empresa Suzano Argentino Oliveira. E você já sabe, as inscrições são gratuitas no site do Tribuna Online. Não deixe de participar. A gente vai para o intervalo rapidinho e na volta, alta na conta de luz, alta no preço dos alimentos. Pois é, o T1 fala também sobre esse momento em que o brasileiro está sentindo no bolso o preço dos reajustes. A gente já volta. Olha, gente, tá difícil, né? Quem vai no supermercado sabe que os preços só estão aumentando. Tá cada vez mais difícil levar comida para casa, não é mesmo, Bruno? É verdade. Quem faz as compras do mês aí tá passando aperto. Os principais itens da cesta básica, coisas como óleo, arroz, feijão, batata, estão com preço nas alturas. A ida ao supermercado virou um martírio. É que tá tudo caro. É só a gente conversar um pouquinho com quem veio fazer as compras. Ai, tudo caro. Tá tudo caro? Tudo. O que você sentiu mais que mais encareceu?
Ai, arroz, leite, tudo. Tem coisas que tá baixo, outras, as verduras, por exemplo, é altíssimo. Tomate R$11 o quilo. Carne, tá caríssima. A alta que o consumidor está vendo nas gôndolas é comprovada pela Secretaria da Fazenda. Itens que fazem parte da base da nossa alimentação foram os que mais subiram. O óleo teve alta de 70%. O arroz também, mais de 62%. Em seguida vem o feijão, com 38%, e a batata, com aumento de 25,4%. Altas que estão relacionadas diretamente à desvalorização da nossa moeda. O real está muito desvalorizado em relação ao dólar. Isso cria um drive exportador que pode gerar algum problema de abastecimento no mercado interno. Mas isso nem é o principal. O principal são as nossas importações que ficam mais caras. E um dos motivos do real desvalorizado, aí sim, tem relação com a pandemia. Eu acho que a pandemia ela cria uma instabilidade econômica, cria um grau de incerteza maior na condução da política econômica, mas não é só isso. Nós temos todo um efeito sistêmico, essa instabilidade é mundial. Quer dizer, o Brasil, apesar de ter um nível de reservas muito elevado, poderia segurar um pouco o tranco dessa oscilação, mas não tem sido suficiente. No final das contas, você, consumidor, está querendo economizar, não é? Então, tem duas dicas valiosas que provavelmente você já conhece, que o especialista contou pra gente. É pesquisar e também substituir. Tentar substituir os produtos que estão mais caros para os outros similares que têm preços menores. Uma proteína animal está com preço mais elevado, troque, procure outra. Comprar sempre do mais próximo, que isso favorece a nós próprios consumidores. Por quê? Porque reduz o custo da logística de transporte, que acaba encarecendo o produto. Arroz eu não consigo substituir, tá muito difícil. Não compro aquilo que tá caro, substitui por outra coisa e assim tiver ele bom, né? Gente, tá fácil não, hein? Lembrando que ontem nós falamos aqui que a conta de energia também já tá mais cara. Então o jeito aí é organizar as finanças para não passar aperto, né? Olha, gente, em Itapemirim, litoral sul do estado, a puxada de rede rendeu, viu? A pescaria de arrasto capturou, olha só, 2 toneladas do peixe da espécie pescada amarela. Era tanto peixe que foi preciso 12 homens para retirar a rede do mar. Haja força, viu? Os pescadores contaram que a rede é deixada na água por volta das 4 da manhã e retirada ainda cedo. E aí, quando eles chegaram lá para recolher a rede, ficaram surpresos com a quantidade de peixes. Já imaginou isso fritinho ou uma muquequinha? Nossa, que delícia, maravilha! Hein? Uma hora dessa então, hein? Hora do almoço, né? Bora então? Vamos almoçar, né? Bora almoçar, gente. Imagem linda demais esses peixes aí. Estamos terminando. Boa tarde para vocês. Amanhã estamos te esperando 11h40. Até lá. Valeu, gente. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre e até amanhã.